Uma caixa d'água, gente, colapsou num condomínio em Hortolândia. Ela estourou. Na realidade, ela explodiu. Além de assustar os moradores, deixou muitos deles sem o abastecimento de água. Quem tem informações está no local, explica pra gente. Olha isso, é o Fábio Oliveira, nossa equipe de reportagem, Marcos Gatti. Fábio, parece até que caiu um míssil aí, meu Deus do céu. O que de fato aconteceu, Fábio? Já temos a informação, os peritos estiveram no local, já temos aí um parecer do que pode ter causado tudo isso? Pois é, Dinho, você definiu muito bem aí, parece que caiu um míssil, né? As imagens são impressionantes. Muito bom dia para você, bom dia para quem acompanha aqui o nosso Alerta Total. Vou pedir para o Marcos Gatti mostrar para vocês em casa com detalhes, né? Olha só como é que ficou essa caixa d'água após colapsar aqui em Hortolândia. Nós estamos aqui na Avenida José Araújo, bem próximo a um conjunto de condomínios, né? E você vê nas imagens do Marcos Gatti como é que ficou exatamente essa caixa d'água após colapsar. Olha só, são os destroços, a caixa d'água completamente retorcida aqui. E olha, por sorte, essa caixa d'água acabou caindo aqui para o lado de fora desse condomínio. Bem ao lado de fora aqui, nós podemos mostrar aqui, Marcos Gatti, para quem está em casa, bem ao fundo ali tem uma unidade básica de saúde, né, que funciona aqui no período, todo o período aqui. E detalhe, né, muita gente acaba utilizando esse serviço e por sorte, Edinho e você que está em casa, né? Isso aconteceu de madrugada por volta aí de 1h30 da manhã. Então, era um horário de pouca movimentação aqui na avenida. Essa avenida aqui, que inclusive tem escolas, avenida que tem comércio, uma avenida que é bastante utilizada aqui nos dias comuns, dias úteis, né? Uma avenida bem movimentada. Inclusive, né, muitos comerciantes aqui acabaram se assustando, porque tem uma adega ali que essa adega estava aberta, né? Essa adega tinha muita gente ali no momento, e aí, com a força, né, do impacto, a água chegou do outro lado da rua, ali onde o Marcos Gatti está mostrando nesse momento, a água chegou ali. Acredite se quiser, a água acabou chegando do outro lado ali e acabou inundando, né? Muita gente relatando aqui que virou uma tsunami, aqui a avenida onde nós estamos. Muita gente acabou com a força dizendo que poderia ser até um avião que tinha caído. Porém, por sorte, né, digamos assim, apenas a caixa d'água que acabou aqui sendo colapsada. Vou pedir para o Marcos Gatti me acompanhar aqui, para a gente mostrar a força, né? A força da água que acabou atingindo. Olha lá, o tanto de lama que acabou chegando lá em cima, no último andar do prédio. A lama, né? A água acabou batendo aqui e chegando no último andar. O primeiro andar aqui, o térreo, né? Acabou sendo completamente destruído com a força. Destruído que eu falo assim, no momento, muita água entrou no primeiro andar. A moradora falou com a gente aqui mais cedo, né? Um pouco mais cedo, relatando, né? Que ela acordou assustada, com muita água entrando dentro de casa. E ela tem uma mãe que fica acamada. Inclusive, ela teve que dar um jeito ali de tentar ajudar a mãe, a tentar se levantar com a mãe o mais rápido possível, e ela acabou se assustando para sair de casa. Muita gente acabou gritando aqui desse conjunto de condomínios, muita gente acabou, olha, sai que está entrando água, sai urgente. Então o desespero das pessoas acabaram tomando conta. Muitas pessoas ainda não sabiam exatamente o que estava acontecendo, se realmente era uma caixa d'água, se realmente era um avião. Muitas pessoas acabaram dizendo aqui que poderia ser um avião, porque o barulho foi imenso. O barulho foi tanto. Ali ao fundo tem uma janela também que está destruída ali. Naquela janela ali, até um morador ali, está dando tchauzinho pra gente. Naquela janela ali, tá vendo que está quebrado ali, também a água atingiu exatamente aquela janela que acabou quebrando. A moradora daquele apartamento falou com a gente e disse que, por sorte, ela tem um filme ali, uma espécie de filme na janela, que isso acabou deixando a janela ali. Não acabou caindo a janela com a força do impacto. Então, a destruição aqui onde nós estamos é uma destruição total mesmo. Alguns moradores vieram até aqui relatar pra gente que não perderam muita coisa, né? Só apenas o susto mesmo. Teve gente do último andar aqui que teve que descer às pressas por volta da madrugada, por volta de 1h30 da manhã. E a caixa d'água está nessa situação aqui ainda, né? Os peritos vieram até aqui, analisaram a caixa d'água e o parecer total que pode ter acontecido, né, vai ser falado o quanto antes possível, porque os peritos ainda estão analisando algumas coisas ainda, precisa de mais alguns laudos. Segundo informações da própria síndica do condomínio aqui, ela diz que a manutenção da caixa d'água está em dia e a limpeza foi feita, né, conforme aí o adequado, conforme foi solicitado. Essa estrutura tem capacidade para armazenar 296 metros cúbicos de água. E a limpeza exigida aqui por lei, né, foi feita por essa síndica, segundo ela disse mais cedo para a gente. Você vê então aqui ainda a destruição do local. E no chão aqui, a gente vê
ainda as marcas, né, dessa caixa d'água. Essa parte azul aqui, tudo isso aqui, ó, eu vou até pegar aqui e falar para o Marcos Gatti me acompanhar aqui, ó. Isso aqui ainda, Edinho, ó, isso aqui são marcas da caixa d'água, né, que acabou sendo, que acabou estourando aqui, acabou sendo colapsada aqui em Hortolândia. Além de tudo isso, né, essas marcas aqui você vê por todos os cantos aqui. Rua, tudo cheio de marcas da caixa d'água. Você vê também do outro lado aqui, mais cedo, passou um caminhão-pipa fazendo a limpeza, porque estava cheio de barro aqui, cheio de terra no local, e muita gente acabou falando, relatando sobre o que aconteceu. Só para a gente deixar tudo registrado. Alguns moradores ficaram sem água, né, no período aí de sábado para domingo, cerca de 2, 3 horas. Portanto, alguns moradores disseram para a gente que trouxeram uma bomba aqui para normalizarem esse serviço de água, para eles não ficarem sem água. Então, esse serviço de água está normalizado aqui dentro do condomínio, segundo informações da própria síndica e também de alguns moradores que relataram para a gente hoje mais cedo. Portanto, falaram, né, que não ficaram sem água por muito tempo, apenas é coisa de 2, 3 horas. Depois, algumas pessoas, né, até pessoas moradores aqui do próprio condomínio, vieram para ajudar em relação a essa bomba, para bombear a água, né, da rua, para normalizar aqui, para as pessoas fazerem a limpeza da casa e também tirar os restos, né, de lama, e também ter água ali para fazer uma comida, para beber, enfim. Esse é a situação daqui. Em nota, a Defesa Civil de Hortolândia informou também que enviou equipes para dar apoio aqui aos responsáveis pelo condomínio, para remoção da caixa d'água e também para sinalização. Essa parte aqui, esses cavaletes foram colocados então pelo próprio pessoal da Defesa Civil e também, né, pelo pessoal de trânsito aqui de Hortolândia, para que não aconteça algo mais grave, como tipo um acidente, né? Porque por conta dessa avenida ser bem movimentada. Edinho. Eu converso aqui com o Fábio Oliveira, o nosso repórter do Factual. A caixa d'água que acabou explodindo. Agora, um fato que me chamou muita atenção, o Fábio Oliveira, essa ferrugem dentro da caixa d'água. Por fora, ela realmente está muito bem estruturada, pintadinha, a espessura do ferro ali, a gente vê aonde se partiu, a gente vê muito ferrugem. A perícia deve ter visto isso, ó, essa imagem que nós estamos vendo agora e depois uma outra que você mostrou pra gente mais próximo ali no chão, o Marcos Gatti está mostrando pra gente, olha só. Quando você vai pintar a sua casa, eu tô falando aqui porque eu já pintei, já fui pintor na minha vida, tá? Quando você vai pintar, tem uma parede que está embolorada ali, você raspa aquilo. Se não tem jeito, você vai e faz um reboco novo. Tira aquela massa velha e coloca uma nova. No caso do ferro, você tem que lixar. Me parece ali, o Fábio, depois o Fábio pega de novo aquele pedaço de resto de tinta emborrachada, a gente vai ver que ela tem umas bolhas ali. Então foi pintada em cima do ferrugem. Então primeiro você tem que lixar. Dá trabalho? Dá trabalho. Né? Olha aí. Dá para ver que tem umas bolhas. Essa bolha é tinta passada em cima do ferrugem. Qualquer pessoa que trabalha com pintura sabe disso. Não estou culpando ninguém. A perícia esteve no local, é ela quem vai dizer. Eu estou dando a minha opinião. Né? Olha só, ferrugem. E aonde se partiu, dá para perceber que aonde ela estourou, justamente é numa solda de ferrugem. Não tem outra explicação a não ser essa. E olha quanto ferro retorcido. E na maioria das partes ali, ó, a gente vê ferrugem. Ó. Dá para ver ferrugem. Então, a perícia agora vai analisar. A síndica, ela não tem culpa disso. Ela contratou a empresa documentou. A empresa vai ter que agora responder para a perícia. Mas dá para ver, ó, que não é uma quebra, um estouro. Olha só, tem rebarbos ali de ferrugem. E essa tinta que foi passada em cima do ferrugem. Houve a manutenção. Por fora, ótimo. Sabe qual que é a minha preocupação, Fábio Oliveira? A minha preocupação é quantas caixas d'água existem, né, no nosso estado de São Paulo, na nossa região, que de repente estão nessa mesma situação e de repente muito mais próximo de residências do que a gente imagina. Esse caso aconteceu na madrugada, 1h30 da manhã. Mas poderia acontecer no meio do dia, poderia acontecer quando o postinho de saúde estivesse atendendo pacientes, crianças, idosos, cadeirantes. E as pessoas do condomínio, né, que se assustaram, mas graças a Deus nada de mais grave aconteceu com elas. Eu vi também uma caixa d'água bem grande aí, deve ser uma caixa d'água de uns 5 ou 10 mil litros, azul, que já foi colocada aí, já trouxeram para poder substituir ou amenizar a situação da falta de água para os moradores deste condomínio, né, Fábio?
Exatamente, Edinho. Nós estamos aqui mostrando nesse momento imagens do Marcos Gatti, mostrando para quem está em casa, né? Essa caixa d'água seria para ali substituir, para suprir a necessidade dos moradores, mas não foi preciso. Como eu disse, né? Uma equipe aqui, alguns moradores voluntários fizeram aqui um sistema de bombeamento de água da rua para ajudar aqui esse condomínio a não ficar sem água, porque o prejuízo poderia ser muito maior. Agora, voltando em relação à limpeza, que nós falamos agora há pouco, né? A síndica, ela disse o seguinte, né? Disse que fez a limpeza exigida por lei e também as manutenções aqui da caixa d'água estão em dia. Mas aí, como você bem disse e trouxe os detalhes, aqui, né, você vê vários pontos de ferrugens, vários pontos enferrujados dessa caixa d'água. Claro que a perícia tem levado vários pontos aqui para ver. Vieram aqui analisaram tudo isso aqui para trazer depois mais detalhes para quem, para os moradores, inclusive, dar um parecer para os moradores, porque o perigo, né, dessa caixa d'água ter caído aqui poderia ter caído para dentro aqui do condomínio e poderia ser pior. Só para a gente mostrar para quem está em casa, Marcos Gatti, vamos mostrar aqui a distância da caixa d'água, o finalzinho da caixa d'água para o condomínio ali, para a parede do condomínio. Olha a distância, Edinho. Essa é a distância. Então, cerca ali de 200 metros para uma janela. Então, poderia ser bem pior o que aconteceu. Nós temos imagens também de uma moradora que mandou para a nossa equipe de reportagem aqui, mostrando a situação que ficou a casa dela. A casa dela ficou completamente cheia de lama. E a moradora que eu citei no começo, que é a dona Neuza, ela disse que a casa dela ficou completamente cheia de lama. A mãe acamada, então teve que sair às pressas ali. O pessoal teve que... todo mundo acordando com o barulho, né, desse impacto que aconteceu. Como eu disse, relatando, né? Algumas moradoras dizendo, olha, parecia um barulho de um avião, parecia uma coisa estrondosa que aconteceu, porque na hora a gente não imagina que seria a caixa d'água. A gente não imaginava, porque a limpeza foi feita há poucos meses atrás. Então a gente nunca imaginaria que seria uma caixa d'água. E bem aqui ao fundo tem vários comércios. E aí, para a gente ver a força dessa água, né, que acabou atingindo, você vê vários pontos aqui ainda da caixa d'água, né, vários pontos aqui no chão ainda, vários destroços dessa caixa d'água. E bem ao fundo o comércio. Então a água, né, chegou lá naquele ponto dos comércios ali. Muitas pessoas estavam ali na adega tomando uma cerveja, tomando um suco, e aí as pessoas se assustaram no momento em que a água chegou passando. Você vê que tem ali um nível, né? Tem ali uma espécie de uma mureta, e essa água passou para o outro lado ali com essa força desse impacto. Como eu disse anteriormente, uma avenida bem movimentada. Você vê aqui, né? Hoje segunda-feira, movimentada a avenida. E por sorte que isso aconteceu aí por volta de 1h30 da manhã. Ninguém se feriu, só para deixar registrado isso aqui, viu, Edinho? Eu quero agradecer você, Fábio Oliveira, explicou tudo direitinho pra gente. Marcos Gatti aproximou as imagens para as pessoas, né, pensarem de fato e imaginarem o que de fato aconteceu, porque é só uma imaginação, porque quem mora ali se assustou muito, foi um trauma, foi um estrondo. Parece mesmo que caiu um míssil ali, né, mas é uma caixa d'água. Quem ligou a televisão agora e está acompanhando a RFTV, o Alerta Total, olha, as pessoas param e ficam assustadas. Muita gente passa e fala assim, viu, o que aconteceu aqui? A caixa d'água literalmente estourou, né? E ali nós temos um barranco, a água passou o barranco e atingiu o comércio lá do outro lado. É um barranco que tem pelo menos ali 1 metro. Fábio Oliveira, pois não, Fábio? Nós estamos aqui com uma moradora aqui da região. Qual que é o nome da senhora? Bom dia. Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida passou aqui e chama a atenção da Dona Maria Aparecida essa caixa d'água aí colapsada, né? É uma tristeza, é um absurdo, eu achei isso muito triste. Eu acho assim, o governo não deveria fazer uma coisa assim tão frágil, né? Tira os moradores de um lugar que eles estão sofrendo para, né, trazer para um lugar assim que também traz sofrimento para a população, né, para os moradores. Eu chorei, para falar a verdade. Chama atenção, né? Essa caixa d'água toda retorcida aqui, né? Chorei quando eu vi, assim, isso. Eu achei muito triste. É uma judiação, né? Os moradores passar por uma situação dessa. Tá lamentável. Tá certo. Dona Maria Aparecida está falando com a gente, moradora aqui da região, dizendo, obrigado, senhora, dizendo aqui sobre essa situação, né, da caixa d'água aqui. Uma situação triste também, né, Edinho? Porque o que chama atenção, né? Chama muito a atenção mesmo aqui toda essa situação, essa caixa d'água retorcida aqui. Essa caixa d'água você vê completamente aqui retorcida, você vê aqui os destroços ainda pelo chão, né? Restos aqui dentro do próprio condomínio, né? A gente mostrando aqui nas imagens, no olhar também do Marcos Gatti, são imagens realmente que impressionam. E como eu disse, e reforço, viu, Edinho? Muitos moradores dizendo, por sorte, essa caixa d'água caiu para o lado da rua, porque o prejuízo poderia ser muito maior se caísse para o lado de dentro aqui do condomínio. Fábio, graças a Deus ninguém
se feriu, né? Graças a Deus, foi um susto. Isso vai ser restabelecido. Já tem até uma caixa d'água aí para solucionar por partes, né, o problema aí dos moradores do condomínio. Agradeço você pelas informações, Fábio Oliveira, também o cinegrafista Marcos Gatti, a reportagem do Factual. E um pouco antes, coloca a imagem de novo para encerrar, um pouco antes, passa um veículo ali, ó, uma moto, um carro, vamos analisar, ó. Um motociclista, ele passa, ele seria atingido em cheio. Ele seria atingido em cheio. Olha a água, olha a força da água. Invadindo o condomínio, invadindo as ruas, passou por cima do barranco, foi atingir o comércio lá do outro lado.